Ah, a Sueli tá chata pra Dedéu, resolveu voltar várias vezes aqui com a mesma cara, né? Então, para a gente embora do YouTube, eu sou Sueli Liacha do site Atrevido Estilosa e vim aqui dar conselho de relacionamento para o relacionamento dar certo. E dica pra você não errar. Não deixe o cara estragar o relacionamento. A vida dele é sua. Se você gosta muito dele, você vai controlar esse homem e fazer ele andar o seu caminho e o seu sonho, que é ser o homem da sua vida. Ah, queridas, é possível? É. Primeiro encontro, você já se programa. Vou num lugar onde não tenha conhecido para não sofrer constrangimento, num lugar onde cabe no bolso, num lugar onde não vou precisar passar constrangimento sexual. Bar, sorveteria, lanchonete, pizzaria, 3 lugares específicos, né? Cuidado com restaurantes que tem conotação sexual. Se você for para um encontro onde você vai jantar ou almoçar, é à noite ou de dia, é tarde, né? À noite, dia, tarde. Ah, você resolveu marcar um encontro pela primeira vez, diferente de todo mundo. Eu resolvi tomar café com um cara, né? Por aí, e conhecer ele, sem que ninguém sabe. E é um segredo, enfim. Ou ele é conhecido da minha família, eu posso trazer pra minha família aqui. Mas cuidado, nessa hora vai vir constrangimento que você não vai gostar. Ou talvez ele não vai gostar do comportamento da sua família, enfim. Não é uma boa ideia colocar o cara em confronto com a sua família. Porque, primeiro, ele não vai gostar do que ele pode ouvir. Segundo, a tua família também não vai gostar da resposta. Então, evita constrangimento, evita 2 tipos de constrangimento, vindo dos outros e vindo dele. E o lugar certo para que aconteça um encontro, não uma relação sexual, ok? Ok, palmas pra ela. Você fica conversando com ele, depois desse encontro, antes do encontro você descobre tudo sobre ele primeiro. Profissão, o que faz da vida, sobre família, enfim, você vê se ele é o cara que você diz, nossa, com esse homem eu consigo lidar bem, enfim e tal, né? Depois disso, encontro, para o encontro, tá. Depois disso, 1 mês conversando com ele, você sai de novo para o próximo encontro. E esse próximo encontro pode ser um cinema, se você já estiver gostando muito dele. Ah, eu sou moça, não sei se é uma boa ideia. Que tal ali começar a virar amigo da minha família? Boa ideia para possivelmente já entrar no namoro. Então, você não se entrega pra ele durante 1 ano pra ver se ele tem vontade de querer ser seu love, né? E não um cara que passou só o rímel em você e foi embora, né, querida? Vamos dizer assim. Né? O rímel em você, porque vai ficar sequelada e vai ficar marcado na frente ali o que aconteceu. E não seria rímel, seria especificamente alguém que te machucou e foi embora, né? Pô, uma machucada que a gente sofre, que a gente não consegue esquecer mais e que traumatiza a nossa mente, certo? A primeira estado importante da vida da moça, do rapaz, que precisa de um carinho, atenção, cuidado, responsabilidade, zelo. E quando você já estiver nesse relacionamento, você já começa a fazer vários tratamentos, cuidados, estudos na internet com profissionais. E até antes também é bom, já a pessoa já tá bem, né? Conscientizada. Já resolvi ir pro namoro mesmo, que eu achei melhor. Ele já quer ir pra cinema, o cinema pode dar aí a segunda intenção. Eu não quero a segunda intenção comigo, entendeu? Eu quero respeito, eu tenho um pensamento fechado, não penso assim, assim, acolá, e blá blá blá, tchau, tchau. Já? Fomos para o cinema, escolhi cinema. Não, escolhi dar uma volta no shopping. Não, escolhi ir pra praça, dar uma volta na praça, comer churrasco, alguma coisa. Consegui um encontro, legal, foi bem, não teve desrespeito, o cara me respeitou, então ali já é namoro. Segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro, não desrespeitou, já começa o namoro. Aí você fica 1 ano só no namoro ali. E vê a idade certa para essas coisas. A minha idade não foi a certa, mas eu sou do interior, então as meninas do interior geralmente elas se relacionam mais cedo, entende? Você que é da cidade, que não é do interior, e que só tem esse olho assim de interesse por um rapaz ou coisa assim, ou um rapaz por ti, depois assim de uns 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, então bom pra você, né?
Amadurecimento traz causas melhores, né? Resultados excepcionais também. Não me tirando mérito, enfim. E é isso. E é isso, sabe? Certo? Aí você, depois de um quarto, não sei o que, já tá namorando e tal. Vocês já começa, quando começar o namoro, já começa a programar como se fosse um casamento. Mas você não vai exercer a função de cobrar como se fosse casada com um cara, entendeu? Você já vai exercer a função de respeito como se fosse seu marido. Ele não pode ser enxerido pro lado das suas amigas, porque vai dar uma conotação de que ele quer uma coisa com elas, né? E elas vão se sentir o quê? Elas vão se sentir na hora desrespeitadas. E adivinha, querida, quando acontecer isso, sua vida é um inferno. Eu já passei por isso, de me relacionar com uma pessoa que foi de respeitar minhas amigas. Mano, depois daquilo que eu vivi, nunca mais na vida nem quero ver as amizades que existiam ser minha amiga, que tentaram até me matar por causa desse menino. Como eu não quero ver a cara do menino na minha vida, entendeu? Traumatizei. Pronto. A mesma coisa aconteceu com o meu primeiro namorado. Ele veio com graça pro meu lado, não gostei de respeito, terminei. Ele ficou endoidando, eu terminei com ele, ele levou no pagode, porque era eu que tava falando, entendeu? Quando foi meu pai e minha mãe pra cima dele, ele entendeu a situação. E depois, aconteceu umas paradas estranhas comigo, ele veio querer tirar o dele de reto. E ele que tinha arrumado a situação, sabe? Aí eu fui de novo com meu pai e com a minha mãe, rapidinho ele se ligou como é a história, entendeu? Porque os caras, eles são meio alombrados assim no juízo, ou às vezes eles ficam nóia, né? Não é possível. Enfim, aí terminei também com esse. Até hoje eu tô... Olha, nem o meu ex-esposo, que me traiu, me desrespeitou tanto quanto um ex-namorado que eu tive, sabe? Em todo sentido de eu ser a ferida na minha dignidade pessoal, junto com a minha família, da gente ter que se recrutar e se recolher na nossa dignidade pra gente conseguir superar o que eu vivi, né? Vai entender? Quando é um filho, a gente passa com a situação junto com o filho, né? Enfim. E é isso, gente. Eu venho aqui compartilhar com vocês. Então tome cuidado, não deixe o cara crescer achando que só porque tu tá falando com ele é brincadeira, que não sei o quê, que não é, entendeu? E daí você já sobe assim, já fala assim, enfim, é isso. Não deixa o cara crescer e querer tirar o respeito, entendeu? Porque eu não sei o que dizer. Tem gente que quer tirar o nosso respeito do cara que a gente tá, né? Do nosso namorado, do nosso esposo, enfim. Vou falar cara assim, né? Pra vocês entenderem. Quando a gente fala cara, a gente já não quer mais o cara. Cara porque já virou uma pessoa que a gente não conhece. Cara porque a gente já quer dizer que, além de não ser uma pessoa que não conhece, com certeza não presta, né? Porque a gente passou por alguma coisa que deu a entender que ele não presta. Entende? No relacionamento você vai ser culpado por tudo que aconteceu com a sua namorada e namorada. Tudo que você fizer de errado e for parar lá nele e ele sofrer consequência, ele vai entender que você não presta. É assim, eu juro por Deus. Não importa nem se tu for inocente. Se tu brigar na escola com uma menina, a menina vai direto num cara que tu sai pra querer te lascar, entendeu? É assim que é. E foi assim comigo no primeiro e no segundo. A Francisca se envolveu 2 vezes com 2 meninos que eu conhecia, né? Francisca se envolveu com Jacó e eu tava meio que tentando, um menininho assim que eu tava tentando me envolver. Aí eu já cortei a amizade. Francisca já deu em cima do Jacó, que sabia que eu tava dando um beijo no Jacó aqui. Então acabou a amizade. Não existe, né, amizade. Aí veio a outra menina lá, que era não sei o que da Francisca. Veio com graça pro lado do Leandro, meu namoradinho de infância também, né? Aí acabou a amizade, né, meu? Pelo amor de Deus. Se ligue, né? E é isso. É isso, é mesmo que eu ficar do lado das mulheres que sacanearam as minhas tias, que tentaram matar por causa de homem, ou se moveram com o marido dela, entendeu? É um absurdo que eu vou apoiar essas mulheres, é um absurdo que a minha família apoie elas, então vocês não contem com a minha família. Pelo amor de Deus, porque às vezes algumas pessoas passam por cada situação que esquece do que fazem contra as pessoas, sabe? Elas ficam nóia.
Pronto, né? Chegou nessa parte, vamos pra outras partes, né, gente? É tua amiga, mas é tua amiga, ela vai te respeitar, né? Porque ela vai ficar dando em cima de mim, é assim que o cara já começa. Quando eu me envolvi com a pessoa da Larissa, lá, da Amorim, lá do Bariri, já falei nome, então vou falar no outro nome, né? Deu ruim que eu tava namorando um menino lá, ficando com ele, e elas começaram que o menino era isso, que era aquilo, quando elas estavam querendo dar o periquito pro menino. Quando eu vi o menino tava dizendo que ela era puta, que ela era zero isso, que elas eram de facção, que elas eram uma fachada, que elas não valiam nada, que elas não eram mulher isso, não era aquilo. Quando eu vi, a Larissa tinha armado o ex dela dar em cima de mim. De propósito. E depois ela começou a forjar com o cara lá, né? Até eu descobrir que a tia da Larissa tinha sido ex-gata do meu ex-esposo. E até eu descobrir que a outra tia dela tinha se envolvido com um cara que eu tinha saído lá. Até descobrir que a outra tia dela e que a própria Larissa estava sendo paquerada pelo meu ex-namorado também. Ou seja, uns 4 caras da minha vida se envolveram ou deram em cima daquelas mulheres. Não é possível que eles não saibam que ela é. Elas eram minha prima e que eu era a prima delas. Né? Então por aí você tira. Por causa desse tipo de homem, a minha vida mudou. Porque eu tive que me afastar. Não posso ter convívio com elas de jeito nenhum. Entende? E eu não sei o que dizer, porque elas que não prestam na verdade, né? Porque não é possível que elas não viram que ele era um relacionamento meu. Olha, você não sabe tirar uma confusão da sua vida, querida. Né? Porque eu tô vivendo a minha vida. Eu tinha até esquecido a história aí do meu conflito com a família da Dona Rosa, né? A ponto de ter morar com elas um tempo e não aguentar, porque simplesmente elas ficaram doidas que quiseram dar pro menino. Como eu vou explicar o que eu vivi? Eu falar assim, Dona Rosa, a sua filha me traiu de um jeito que nunca a amizade minha superou ela. Porque a Francisca, a outra fulana também já veio com graça de me trair envolvendo um homem, sabe? E esse tipo de mulher que faz esse tipo de coisa não é muito aceita na sociedade em nome de Deus. Porque elas fazem a família da gente tentar matar a gente. Por causa da traição que elas fizeram, elas ainda acham que a gente que tem que morrer. Então vocês ficam espertos em gente assim. Né? Enfim, né? Então, todas as meninas que se envolveram com homens que eu já me envolvi e que eram minhas amigas ou minhas parentes, não se aproximem de mim. Porque de mim vocês vão ouvir silêncio, afastamento total, que eu não vou me prejudicar por causa de vocês, né, querida? Que eu tenho vida própria. E por aí pra lá. Eu não vou ficar com ninguém querendo saber o que os outros estão fazendo. Olha, não me interessa. Eu não vou deixar de ver minha vida maravilhosa e me cuidar de ir no salão pra ficar querendo saber da vida dos outros, querida. Meu amor de Deus. Só mais eu. Né? Enfim. É isso. Cuidado com esse tipo de prima, amiga, conhecida, que elas são umas filhas da mãe, elas ainda querem que a gente morra, tá? Olha. Deus. E é isso, né? E eu me preocupo por quê? Né, gente? Pronto, voltando. Aí você vai vendo, conforme ele for lhe tratando, se ele lhe desrespeitar, vinha com gracinha do lado da sua família, de desrespeito, já falou uma merda de desrespeito, já cortou. Seja pra quem for, se for pra tua mãe, pro teu pai, pra tua tia, pro teu pai, pra tua mãe, não sei. Seja pra quem for, pra tua avó. Mano, se falou o nome da avó, você já olha de cara feia, já não gosta mais, tá? Já faz assim, porque pode ter certeza que esses caras, eles são doidos, bitolados, eles são nóia. Né? São nóia, eles usam muita droga e ficam dobrado. Conheci um cara que era nóia. Ele falava merda sem pensar e não sabia tratar as mulheres. Além de ser nóia, ele tinha jeito, ele ficava, não sei se era impressão minha, mas ele dava em cima dos meninos, né? Então, aquele tipo de homem eu não recomendo pra você não querer matar as pessoas, né? E é isso. E é isso.
Desrespeitou sua família, você já sai fora. Desrespeitou suas amizades, você sai fora. Se não soube lhe tratar bem, veio com cor. Se pediu pra te comprar alguma coisa, tu cai fora que tu não é obrigada. Tu não vai se envolver com um cara pra te pagar as coisas pra ele, mana. Nem se tu for rica. Não aceita, você tá lascada. O cara vai ser dia e noite num golpe do diabo na tua vida que tu vai pedir respiração de Deus em nome de Jesus. Entendeu? Você vai pedir ajuda. Entende? Olha, eu não sei, entende? E é desse jeito pra pior, certo? É desse jeito pra pior, gente. Quando é assim, é desse jeito pra pior, que a gente não sabe o que dizer. Você é influenciadora, o teu marido não sabe te tratar bem no público, então cai fora. Desrespeitou teus fãs? Cai fora em nome de Jesus, eu te imploro. Que eu tô te ensinando, né? Eu preciso explicar que já tem que cair fora? Eu não sei, então. É isso, entendeu? Você, qualquer coisinha, você já termina pra não ter dor de cabeça no futuro. E termina sem ele te desrespeitar, porque depois ele vai querer um pretexto pra te desrespeitar a vida toda, querida. Você tá na tua casa e o cara vai vir com graça de querer desrespeitar. E cuidado, olha, uma vez eu fiz mais ou menos assim, eu me envolvi com um menino, o Aloysio, e é desde criancinha que a gente já era amiguinho, né? Eu dava beijinho na boquinha dele, dava beijinho na minha, a gente era mocinho. Aí, mais outro tempo passou, e daí a gente saía junto. A gente ia pras festas, parque e tal, junto. Aí um belo dia a gente resolveu, depois que eu terminei com o meu ex-namorado, eu saí com ele uma vez. E nessa vez, querida, rolou. Foi legal? Não sei, que faz muito tempo, né? Tá. Daí nunca mais saí com ele porque eu não queria estragar nossa amizade, né? Que ele é conhecido e é gente legal, não sei, eu gostava dele. Até ele começar a me defamar. Depois que eu me envolvi com ele, eu fui descobrir depois que ele me defamava e que ainda inventava coisas sobre mim. E por aí foi. Eu fui descobrindo um monte de coisa. Sabe o que ele fez? Pegou o meu padrasto, o Eliseu, teve filho com outras mulheres. E casou com a filha do meu padrasto. E mostrou que ele que não prestava, que o caráter dele era zero. Era um homem sem escrúpulo nenhum. Capaz de me ferir de um jeito que não tem limite, não tem fim. Logo depois de insinuar coisas sobre as pessoas que eu gostava, entende? Que ele insinuou que se envolveu com fulano e com ciclana, que eram minhas parentes. Então por aí você tira, né? Por exemplo, eu não tenho coragem de fazer esse tipo de coisa. Mas algumas parentes minhas, elas são capazes de tudo pra pagas ou pra tentar destruir alguém, entende? E pior não é nada. E pior não é nada, né? É isso, né? Que a gente vive na vida e que a gente não acredita não, sabe? Que a gente não sabe o que dizer. Eu tô contando coisas que me aconteceram, tá, gente? Mas já ouvi histórias de coisas piores com gente por aí, então cuidado, tá, gente? E isso foi um beijo na infância, relacionamento inocente. Depois uma tentativa de um relacionamento sexual não deu certo. E depois o cara me defamou, né? E assim vai, né? E o que a gente pode dizer disso, eu não sei. O que ele fez diz sobre ele. E o que eu fiz de me afastar e não me coisar ali, né? Não me expor, diz sobre mim, certo? Então, as pessoas entendem, pelo amor de Deus. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem. Um grande beijo, até a próxima. Olha, não esqueçam, desrespeitou, cai fora. Desrespeitou, cai fora. Desrespeitou, cai fora, entendeu? Agora, quando for casamento, você tem que rever, controlar, não deixar de respeito de jeito nenhum, é cima do marido o tempo todo ali e de olho nas mulheres, que as mulheres são que nem bicho ali. É como se o cara fosse a carniça, a comida delas. Então fique esperto, né? Que a tentação
É em todo lugar. É perigo. É perigo, é perigo, é pretérito. É pretérito.